Pois ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, ninguém conheçamos segundo a carne, mas antes conhecemos segundo a Cristo. Vamos entender o seguinte: o Senhor Jesus, ele era o elo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Vamos entender. Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ele estava em Cristo. Então, ali estava o Criador dos céus e da terra e Cristo, o Verbo vivo, o que antes foi palavra, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou conosco. Então, o que era a palavra agora tinha carne, sangue, ossos, pele, e agora ele estava no nosso mundo. Muito bem. E depois desse ser, o primeiro com carne e sangue, que estava com Deus, todos os demais estavam separados de Deus, condenado à morte, escravo de Satanás. E ser escravo de Satanás significa dizer, ele tinha domínio sobre nós, o seu plano em nós não tinha quem pudesse evitar, e o plano dele é matar, roubar e destruir. Então não tinha nada que pudesse impedir. Então agora estava Cristo ali, e todos os demais separados de Deus e de Cristo, porque Deus estava em Cristo. Sim, mas a Bíblia continua dizendo o seguinte: e ele, Deus que estava em Cristo, reconciliou consigo mesmo o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todos que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então entenda o seguinte: como nós não podíamos ir até Deus, é impossível chegar até Deus com um corpo físico, porque Deus é Espírito. Então Deus se humanizou em Jesus. Por isso que Jesus em João 14 diz: quem vem até a mim é o mesmo que vem até o Pai. Eu sou a porta para alguém chegar ao Pai. Alguém pode ir ao Pai, mas chegou em mim alguém chegar no Pai. Eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Então, muito bem. Então, aqueles que chegou ou que chegaram até Jesus, ao chegar a Jesus, chegou no Pai e tornou uma única criatura, formado de espírito, carne e sangue. Então agora, quem Deus é, Jesus é, e quem está em Jesus, reconciliado consigo, é. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. E o convite foi para todos. Então, aqueles que possam na palavra que crer, torna a palavra viva para esse. Então, ele, tornar a palavra viva é estar em Cristo, que é estar em Deus. Se nós conhecermos as demais partes das Escrituras, nós iremos entender que a igreja é aonde se encontra Deus Pai, Deus Filho e os reconciliados, que só se tornaram um. É aonde está o poder, é aonde está o governo, é aonde se pode chegar até Deus. Então, o plano de Deus é para
tirar o direito de Satanás, era estabelecer o reino de Deus aqui. E só se estabelece o reino de Deus aqui a partir de um corpo físico que a princípio foi Jesus e depois a igreja, porque a igreja é a parte corpórea do próprio Jesus. O próprio Jesus, ele disse que ele é o cabeça da igreja e que o corpo da igreja, ele é o corpo da igreja. Em Efésios 1, terminando o capítulo 1, diz que o nome de Jesus está acima de todo o principado, de todos os nomes que se nomeiam, de toda a potestade, e ele dominou tudo isso e deu todas as coisas dominadas à igreja, que é a parte dele próprio, o corpo dele. Vê se você está entendendo. Então veja só, ao entender isso, a partir de dois indivíduos que ia formar a igreja, não um templo em si, o templo é o local em que se reúne para receber as instruções, para que se possa ali ouvir a palavra e ao mesmo tempo ser acrescentado novos membros. Mas a igreja em si não é o templo, a igreja são as pessoas, e é a igreja exatamente porque crê em Cristo. E agora o céu está ligado na terra, o céu está na terra, a partir e através da igreja, porque, deixa eu ler aqui, que vai lhe dando mais, o verso 15, né? Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. Aqui é o verso 15. Esse aqui mesmo, verso 15. Assim que nos daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. Cristo, conhece Cristo segundo a carne. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. De sorte que somos. Não, verso 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por intermédio de nós, em nome de Cristo, pois rogamos que reconcilieis com Deus aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós. Então, veja, o governo dos céus, o governo de Deus chegou até a terra a princípio, a partir de Jesus. Nele habitou a plenitude de Deus, e Jesus agora é na igreja. Então, a igreja é a embaixada de Deus do céu na terra. Esse título, essa posição está assegurada nos céus. Em Efésios 2, diz assim, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que nos ressuscitou dos nossos corpos mortais e nos sentou à direita de Deus em Cristo. Vamos entender. Quando você entende, já não há mais separação, Deus, Jesus e Cristo, porque ambos se tornaram um, porque a igreja é onde se encontra o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tudo que Deus é. Então, nós estamos ao lado de Deus, lugar de comando, de governo. Todos os anjos estão disponíveis agora, porque Cristo, que é santo, que é perfeito, que é herdeiro de todas as riquezas do universo, está lá nos representando agora. E nós, simultaneamente, não somos separados. Estamos aqui na terra representando Deus, representando Jesus. Então, o reino de Deus está na terra a partir e através da igreja. Igreja que somos nós, os que creem. Porque Deus, a princípio, estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, quando você chega nesse ponto, e a tua consciência aceita pela fé, a fé
ela está acima dos 5 sentidos. Os 5 sentidos, ela é do homem natural. Ela não compreende as coisas de Deus. Os 5 sentidos compreendem as coisas de baixo. Mas quando você está na fé, a tua fé entende as coisas de Deus e os 5 sentidos entendem as coisas daqui de baixo. Então, quando você entende que você está em Cristo, você é quem Ele é. Você é santo porque Ele é santo. Você é perfeito porque Ele é perfeito. Você é poderoso porque Ele é poderoso. Você é rico porque Ele é rico. E que você está aqui representando Ele aonde Ele está, porque na igreja habitou a plenitude de Deus e habita permanentemente a plenitude de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E agora você é herdeiro de todas as coisas. Então, antes dessa consciência ativada no homem, essa fé, e a partir de 2 pessoas, porque a igreja em si é a partir de 2 pessoas. Se tiver 2 de vós reunidos em qualquer lugar, meu nome, ali estou presente. Ou seja, você já faz parte da igreja e você está sozinho em qualquer lugar do planeta, embaixo, nas águas, em cima. Não, você está com o poder dos céus ali. Mas eu quero dizer que no tocante à igreja, só é igreja a partir de 2 pessoas, por causa das 2 testemunhas. Princípio, já preguei em outros vídeos, não vou estar pregando aqui, mas é princípio. Então ali o governo de Deus está. Então, assim sendo, aonde o governo de Deus está, a justiça do céu entra, o poder do céu entra. O que não entraria, pode ser cometido todo tipo de injustiça, de maldade, perversidade. Aonde não tem o governo de Deus, o céu não pode entrar com juízo. Mas aonde chega o governo, aonde chega o juízo, ali chegou a justiça do reino. E segundo a justiça do reino, todas as coisas pertencem a você, à igreja. Então, quando você lê na Bíblia, como Jesus, por exemplo, João 17, verso 10. Pai, eu sei que todas as coisas que são tuas são minhas. Então você não pode estar separado de Cristo. Então todas as coisas que são de Cristo também são suas. Então você, Deus, Jesus é a mesma coisa. Se você não tem o espírito de revelação, a princípio, você vai ter dificuldade de entender. Mas você só vai ser igreja quando a tua consciência aceitar. Você é um com Deus. Jesus mesmo disse, Pai, até que todos se tornem um, como eu e tu somos um. Jesus disse, quando vocês creem em mim e me obedecer, eu e o Pai veremos para vocês e nos manifestaremos em vocês. Então, quando você crê que você está em determinado lugar, todo o poder do céu está bem ali. Todos os anjos que estão nas regiões celestiais estão a serviço dos que é da salvação, bem ali. Então toda a riqueza do céu pertence a você. É todo seu. Porque toda a causa, desde o planejamento que, segundo a Bíblia Efésios, antes da fundação do mundo, Deus já nos elegeu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis, para nos aceitarmos como filho de adoção. Em Cristo, onde está todas as sortes de bênção. Quando você está em Cristo, no lugar do governo, na terra, aonde as pessoas podem vir, ao chegar a você, chegou até Deus. Então o governo de Deus está ali, tudo é seu. Tudo é seu. Tudo, absolutamente é seu. Porque tudo que Deus fez foi para salvar a humanidade. E a humanidade não será salva indo nas regiões celestiais agora, porque não nasce com carne e sangue, não pode ir até lá, mas pode ir até eles. Pode ir onde está os enviados, os ungidos do Senhor. E ao chegar onde está os ungidos, é o mesmo chegar em Deus. Então, quando você entender isso, você não pode mais se escravizar. Não é que você vai se esforçar e se automático. Teu corpo é curado imediatamente. As riquezas das nações brigarão com a sua mão. Como Salomão já tinha profetizado isso. Ao homem que Deus ama, Deus dá riqueza, Deus dá poder, Deus dá habilidade para ele desfrutar. Isso é dom de Deus. Ao pecador, disse Salomão, Deus dá trabalho e ele até amontoa, mas
Depois disso, Deus vai fazer com que esse dinheiro migre para a mão dos seus verdadeiros donos. Então, quem tem riqueza no mundo, que não é por via Jesus, não está na igreja, segundo a Bíblia, ela não é um salteador. Quando você reclama esse direito, não é a tua força, é a força da fidelidade da palavra, da honra da palavra, do poder da palavra. Todo o céu está a serviço da palavra. A palavra não volta vazia. Quando essa consciência preenche o teu ser, então aí você entenderá e aceitará que você e o Pai é um, Pai, o Filho e o Espírito Santo, Jesus é um, que é o dono de todas as coisas, que o governo está na terra, porque você está ali, ele está ali, até que o governo seja literal, e você está no céu, porque Jesus está lá. A nossa cidadania é assegurada no céu, mas o governo é aqui na terra. Pai nosso que estás no céu, disse Jesus, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu.